Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Livres Cash, eu e o meu camarada Henrique. Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tão bom? Vamos lá, mais um episódio, primeiro episódio de 2025. Graças a Deus. É uma nova caminhada aí pra gente. A gente começou o projeto no finalzinho do ano passado, 2024, e agora a gente vai começar um ano novo. Continuando o projeto, né? E não, deixa eu voltar aqui. Não, mas nenhum projeto, né? Já saiu do papel, porque projeto que fica no papel, Exatamente. né, cara? Agora já é algo que está em execução, né? É um negócio já Exato. tá caminhando. E a cada dia a gente vai melhorando também. É legal o feedback de vocês, né, Gabriel? Feedback de vocês aí relacionado a como é que tá o conteúdo, como é que tá a qualidade. Pra gente sempre melhorando, né? Porque tudo na vida é feedback, né? Tudo na vida é realmente essa questão de pedir também, auxílio. Né? Também sugestões também, que a gente pode, digamos assim, a gente analisa as sugestões. Ah, eu queria um episódio desse jeito. Eu queria um convidado que falasse de tal área, né? A gente vai analisar tudo certinho, com carinho, e a gente vai gravar. Inclusive, nos próximos, a gente vai fazer caixinha de pergunta, tá? Esse a gente não fez que a gente esqueceu. É verdade, eu esqueci. Mas a gente ia fazer, tá? Não tinha tempo hábil também pra colocar. Começo de ano, sabe como é que é uma loucura pra todo mundo. Mas nos próximos a gente vai fazer caixinha de pergunta, tá? A gente pretende fazer semanal. A gente vai ver como é que vai ser no decorrer do dia, se a gente faz quinzenal ou se faz semanal, a gente vê como é que vai ser essa questão de agenda, né, Gabriel? Fica mais fácil. Sim, a gente sim, com e certeza. olhando também depende muito da agenda da igreja, né? Então a gente vai vendo a questão da agenda da igreja. Então vai ser bem massa, né, Gabriel? Vai ser top demais. A gente tem muita coisa aí pela frente, muitas ideias, muita coisa pra desenvolver e realizar, né? É benção. Mas a gente vai conseguir tudo, pela graça de Deus, sim, né? Vai sim. Vai ser top. É uma benção. Começando o nosso episódio, então, a gente quer falar sobre 2025, né? O que nós esperamos de 2025, o que nós podemos tirar de lição de 2024, porque quando nós vemos que começamos o ano novo, nós podemos olhar para o ano anterior que se passou e tirar várias lições. O que nós não fizemos, né? Sim. O que nós deixamos de fazer, ou o que nós já fizemos e podemos continuar, né? Pegar aquilo que era bom e continuar, mas também pegar aquilo que a gente não fez por muitas vezes uma negligência nossa e colocar em prática, né? Desenvolver essa área e ser da comunidade, né? Exatamente. Porque todo ano que passa a gente tenta melhorar, né? Em todas as áreas, todos os sentidos. E esse ano que o Espírito Santo começou a ministrar no nosso coração, desde o primeiro domingo, desde as primícias, desde o último Águas, todos os cultos que tá acontecendo, né? O Espírito Santo vem ministrando muito sobre a questão de arrependimento, quebrantamento. Na verdade, sempre ministrou, desde o ano passado, né? Mas está muito forte esse ano, parece. Sim. Mudou bastante, o ambiente está bem diferente. Não só na igreja, a gente percebe na igreja como um todo, né? No sentido geral. Né? No sentido geral, não só no CETEA. A questão de arrependimento, a questão de fixar os olhos em Cristo, confiar nele, realmente ter fé, sabe? Manter a fé, sabe? Não perder a fé, porque o mundo nos últimos dias, muitos perderão a fé, o amor de muitos se esfriará. Então, a gente entende que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, logo a fé também irá se esfriar. Esse daí, para mim, é um trava-línguas, esfriará. Eu falo esfriará. Não liguem não, tá? Esfriará. Então, tem que falar mais devagar nessa questão do esfriará. Mas o amor de muitos iria se esfriar, né? Então, e a fé também, né? Então, muitos não irão querer ouvir, né, a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, muitos irão se esfriar, logo vão parar de ouvir a palavra de Deus, logo a fé ela não vai mais entrar no coração dessas pessoas. E é verdade, porque assim, a Bíblia fala, nos últimos dias as pessoas buscarão mestres que falarão aquilo que eles querem ouvir, né? Digamos assim, a gente vê muito isso, né? E é muito, digamos, é muito evidente hoje em dia, né? Porque as pessoas buscam assim, não, eu quero ficar rico, eu vou achar um lugar que vai falar sobre riqueza. Digamos assim, não, eu quero tal coisa, eu vou lá buscar aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que eu devo ouvir, né? Porque aquilo que a gente deve ouvir é que nós falamos, arrependimento, falar sobre salvação, falar sobre o pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E se a gente tá em pecado, cara, já era, mano. Já era. Porque assim, isso tá fazendo separação entre você e Deus. A Bíblia fala que nós temos que andar em santidade. Ezequiel 36 fala bem assim, ó, que o povo de Israel, ele passa por um período de restauração e Deus fala assim pra eles, eu não estou fazendo isso por causa de vocês, estou fazendo isso por causa de mim. Por causa do meu nome eu estou fazendo isso. Porque o que Israel estava fazendo? Estava corrompendo o nome de Deus diante das nações. Digamos assim, as nações olhavam para Israel e falavam, ué, cadê o Deus de vocês? Ué, o Deus não era o Deus de Israel, o Deus vivo? E começaram a corromper as próprias atitudes. O povo de Israel fazia isso.
Aí Deus fala, eu vou fazer isso não por causa de vocês, mas por causa de mim, por causa do meu santo nome. Porque às vezes a gente olha assim, ah não, Deus é amor. Deus é amor, né? Com certeza, mas, cara, a gente tem que entender que muitas vezes Deus não faz por amor. Ele faz assim, cara, eu vou santificar o meu nome, eu vou fazer porque a minha palavra não volta vazia. Ele nos salvou por amor, com certeza, é fato, tá? Mas quando refere-se à palavra de Deus e o santo nome dele, ele faz por causa da pessoa dele. Ele é fiel e justo, né? Sim. Ele não vai voltar pra trás. Digamos assim, eu sou o infiel. Ele não vai querer passar a mão na minha cabeça porque eu tô sendo infiel, um profano, estou pecando, estou andando contra a palavra de Deus. Ele não vai passar a mão na minha cabeça só porque, digamos assim, ele me ama. Não, cara, eu tenho as consequências. Deus vai olhar pra mim e falar, cara, tem consequência aí. Você gerou uma colheita. Sementes amargas, né? O que a gente percebe hoje em dia, né, nesse mundo deturpado, nesse mundo aí cheio de pecado, nesse mundo cheio de falta de amor de Deus, né, o amor ágape, né, a gente percebe muito a questão da falta de fé, né, em todos os sentidos. As pessoas deixaram de confiar em Deus, né, deixaram de confiar, sabe, as suas vidas em Deus, confiar, sabe, o seu trabalho em Deus, deixaram de confiar em Deus. Né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu não tiver fé, eu não vou agradar a Deus. Impossível, né? A palavra dele é muito clara. Né? E a fé sem obras ela é morta. Então, além de eu não agradar a Deus, se eu tiver fé, mas eu isso não gerar obras na minha vida, logo eu não vou estar também agradando a Deus. Então, eu vou estar uma fé morta. Né? Então, a gente percebe isso muito no mundo, né, Gabriel? Tipo, a gente que tá mais à frente ali junto com pessoas, né, aconselhando pessoas, principalmente você nessa questão pastoral, você percebe muito essa questão dos jovens, assim, principalmente nos jovens. Os jovens estão sendo muito atacados, né, nessa parte. Então, os jovens, eles estão perdendo muita fé. Eu percebo, por exemplo, lá onde eu trabalho, né, grande parte das pessoas são jovens. Né? Cara, só tem 2 cristãos lá, que sou eu e mais um rapaz, e esse rapaz eu tô tendo que aconselhar ele porque ele tá perdendo a fé. Sabe, ele tá se desviando, ele tá tentando voltar, sabe, mas tá bem complicado. É difícil, então, né? E eu sempre tô falando de Jesus para as pessoas ali, só que de uma forma bem tranquila, porque eles já ouviram muito inclusive esse cara que tá meio desviado, ele falava muito de Jesus, sabe, e tá bem complicado. Tem mais um, na verdade, só que esse tá mais firme, que é o meu amigo, que ele tá firme em Deus, e tem um que já se apostatou da fé. Né? Então, esse que se apostatou da fé, ele tenta voltar, mas ele não consegue, sabe? Porque ele se apostatou, ele sabe onde que ele tá, ele sabe exatamente como que ele tá, mas ele não quer voltar, sabe? Sim. Porque ele até fala assim que, não, ainda tem mais uns anos pra curtir, tem mais uns anos pra... Ele acha assim que ele sabe exatamente o ano que Jesus vai voltar, entendeu? Ele fala, é nessa pegada. Porque ele é muito estudado, sabe? Teólogo, então assim, ele é muito estudado. Só que, cara, ele perdeu a fé. Sim, o problema desse tipo de pessoa é que, digamos assim, essa pessoa está vendo dessa forma. E se, digamos assim, ela morre, não queremos que isso aconteça, né, cara? Exato. Foi o que eu falei pra ele. Falei, cara, você tá na BR, cara. Do nada você tá ali, porque ele tem uma BMW, você tá na sua BM ali a 120 por hora, 110, vamos colocar no limite da via, 110. Mas deu um caminhão, vem de frente contigo e você não dá tempo de você se arrepender. E aí, cara? O fim chegou pra você. Se não foi o fim dos tempos, com Cristo voltando. Mas o fim chegou pra você, cara. E aí? Sim, infelizmente. Você realmente acha que isso vai ter tempo, cara? Eu tinha um amigo meu, esse amigo meu também, foi ele que me levou pra igreja, né? Só que hoje ele tá desviado. Uma vez eu conversando com ele e tudo mais, falei, cara, você não pensa em voltar? Aí ele, cara, eu não. Ô, louco. Eu não. Eu não. Eu falei, mas bom demais. Eu falei, mas por quê? Cara, digamos assim, eu entendi uma coisa aí pra chamar eu de Viana. Entendi uma coisa, Viana. Eu já vivi bastante, sabe? Eu já entendi da vida, assim. Umas coisas assim, uma coisa nesse sentido, assim. Eu olhei assim, cara, eu falei, cara, não vou falar nada, né? Eu vou ficar quieta, porque eu não vou prolongar, porque eu conheço o temperamento dele, né? Aí eu não prolonguei a conversa, né? Aí o que aconteceu? Eu postou toda a fé, porque, digamos assim, experimentou, mas a fé, só que tem um porém. Ele falou algo pra mim assim, que ele olhava para as pessoas e ele fala assim, cara, eu me santificava e as pessoas não, cara. Os olhos dele estavam fixados no lugar errado. Aí onde tá a fé dele? Onde tava o crer, a fé nele? Nas pessoas. Aí assim, um desviou. Ih, cara, ele desviou, tá? Você quer saber, eu vou junto. Você vê, né? Olha como é que é louco, cara. A fé, ela vem pro ouvir, mas a descrença também vem pelo ouvir, cara. Ouvir a pessoa errada. Porque quando você ouve a pessoa certa, a fé, ela vem. Que no caso, ouvir a Cristo, ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve as pessoas erradas, a fé, ela, na verdade, ela vaza. Gera incredulidade. Gera descrença, gera uma incredulidade.
Cara, que doideira. Gera apostasia, né? Porque muitas pessoas hoje se apostam. Inclusive, é o que aconteceu com esse rapaz. Ele se apostatou da fé por quê? Porque ele começou a ouvir pessoas erradas, começou a ouvir. Como é que fala a palavra? Ouvir. Não é pregações a palavra, liturgias, não, também. Não sei se é a palavra correta. Doutrinas. Doutrinas, perfeito. Ouvir doutrinas erradas, sabe? Doutrinas de demônios mesmo. Como a Bíblia diz, que muitos pregariam e pessoas pregariam doutrinas de demônios, né? Elas seguiriam doutrinas de demônios. Então, ele ouviu essas doutrinas. Então assim, e eles não buscam a sã doutrina, né? Igual a Bíblia diz que a gente tem que buscar. Então, ele começou a ouvir essas doutrinas de demônios, cara. Ele falou assim, cara, não faz mais sentido. Aí ele começou a ir pro mundo, pras baladas, começou a usar um monte de coisa. E agora tá aí, perdidaço, cara. Sim, quase morreu queimado agora, que ele tem uma queimadura absurda. Então, assim, cara, a gente percebe o quanto que é sério uma pessoa que conhece o evangelho e se apostata da fé. Sim, é muito. É muito sério. Ela não tem forças pra voltar. Não tem força, cara. Porque assim, eu entendo assim também que se tem fôlego, a pessoa tem vida, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo dela lutar, dela falar, não, eu quero voltar. Só que assim, a gente tem que entender que a pessoa, digamos assim, cada um é cada um, cada um tem suas decisões e vai colher daquilo que decidiu, entendeu? A gente até tenta, sabe? Eu tento bastante conversar com ele, sabe? Mas, cara, não adianta, porque ele colocou na cabeça dele que é assim, entendeu? E não adianta. Não adianta conversar. Fosse uma verdade absoluta, não é assim que vai acontecer, ponto. Exato. E por conta. E, cara, olha como é que é doido, cara. Essas questões de seita, sabe? De não seguir realmente o evangelho de Cristo, sabe? Ele mesmo ele estando apostatado da fé, sabe? Tá longe de Cristo, tá longe da igreja, ele ainda tem muitos preceitos de que não pode usar shorts na igreja, que não pode usar boné, igreja de fundo preto não vai pro céu. É nessa pegada, mano. Ele ainda continua com essas ideias. Sim. Tá ligado? Então, assim, é algo tão deturpado, cara. A cabeça dele tá tão deturpada que ele tá louco, sabe? Sim. Ele tá louco. Romanos 12 vai falar, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. Uma pessoa que não se renova, ela fica presa a não um princípio bíblico, mas sim uma doutrina do homem. Algo que, digamos assim, que a denominação criou, né? Não foi nem o próprio Deus. A igreja veio, o homem cria a denominação para a igreja, né? Só que tem a palavra de Deus. Claro que nós sabemos que tem muitas igrejas que a palavra de Deus é a base de tudo, mas também tem igrejas que a denominação, né? Digamos assim, a doutrina da igreja que foi criada, assim, é seguida à risca por vários anos. Doutrinas muito antigas que eram corretas naquela época na cabeça das pessoas e que mudaram segundo o evangelho. Quando a gente começa a entender o evangelho, muda tudo a nossa cabeça, entendeu? É verdade. Não é uma roupa que não vai me levar pro céu. Claro, depende da roupa, né, também, né? A gente também não pode escandalizar não pode escandalizar o irmão, né? A irmãzinha joga um shortinho curtinho, o homem fica usando roupa que marca o abdômen e tal. Esse negócio, claro, se eu usar uma roupa apertada, na verdade, a pessoa vai dar risada de mim, né? Só vai ficar ridículo mesmo, mas... Sim, é claro que a gente tem que ter... A gente tem essa ciência, né? Mas assim, não é uma roupa que não vai me levar pro céu, sabe? Não é um fundo de igreja preta, uma parede preta que não vai levar a igreja pro céu, sabe? Não é um corte de cabelo, não é uma barba, não é essas coisas, sabe? A gente entende que é uma vida com Deus. Se eu não tenho vida com Deus, logo eu não vou pro céu. Se eu tenho uma vida com Deus e tenho realmente arrependimento no meu coração, tenho uma caminhada com Cristo, ou seja, eu tô no caminho, o céu é garantido. É fato, né? É fato. A gente vai pra lá. Ó, a gente tá falando da questão de apostasia, né? Hebreus 6:4, ele fala exatamente assim, ó. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir. Então, essa pessoa, ela experimentou 5 áreas. Foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, elas foram batizadas com o Espírito Santo, provaram os benefícios da palavra, ou seja, provaram o que Deus pode fazer, sabe, o que Cristo pode fazer na vida dessa pessoa, e os poderes da era que há de vir. Mas mesmo estando nessas 5 áreas, nesses 5 níveis ali de experiência com Deus, experiência realmente com o divino, apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. É muito sério. Cara, isso é muito sério, mano. Muito sério. É muito sério. Eu vou até pegar, pode ir falando, Gabriel, vou pegar no original a questão da palavra apostataram, o nível que é. Por isso que a gente não pode entrar nesse lugar, sabe? Apostatar é abandonar a fé, abandonar Cristo.
não seguir os caminhos de Cristo. É realmente falar assim, não, cara, eu não quero mais ouvir a palavra de Deus, não acredito mais na palavra de Deus, não creio mais em Cristo. Entendeu? É muito sério isso, cara. É muito sério mesmo. Sim, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? A gente tem que nos manter firmes, né, na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala para nós permanecermos na palavra, permanecermos no amor, né? E ter um relacionamento diário com Deus. Porque se eu esfrio a minha fé, a primeira coisa que uma pessoa, quando ela esfria a fé, esfria a vida dela com Deus, a primeira coisa que ela para de fazer é para de orar, de ter uma vida com Deus. Aí, consequentemente, vai parando em tudo, entendeu? A pessoa estagna, não quer mais servir a igreja, não quer servir a obra de Deus, não quer fazer mais nada, porque o principal lá no início, lá, vida com Deus acabou, porque não tá tendo mais um relacionamento com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ele nos guia em toda a verdade, é Ele que nos consola, é Ele que vai nos confrontar com a palavra, é Ele que vai nos mostrar um caminho mais excelente. E se eu não tenho relacionamento com Ele, é fato, a minha fé vai esfriar, o meu amor vai esfriar. E eu não posso me permitir cair nesse lugar. Esse assunto que a gente tá falando, Gabriel, é interessante. E 1 Timóteo 4, versículo 1, diz assim, ó, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Tem algumas versões que falam apostatarão da fé. Ou seja, apostatar da fé é se desviar da fé. Ou seja, não seguir o caminho da fé. E darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Lembra que a gente estava falando? Sim. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem, olha só, cara, para serem recebidos com ações de graças pelo que são fiéis, estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça, porquanto é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Então, era exatamente o que a gente estava falando. Sim. Quando a pessoa se desvia da fé, ela dará ouvidos a espíritos enganadores, ou por ter dado ouvido para esses espíritos enganadores, ela se desvia da fé. Então tem os dois caminhos. Se ela começa a dar, ela vai se desviar, ou se ela se desviar, ela vai começar a dar ouvidos. Então são os dois caminhos que levam para o mesmo lugar, a apostasia da fé. E darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha que a gente estava falando sobre a questão de shorts, cabelo, roupa, sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam abstinência de alimentos. Ou seja, eles proíbem coisas que são lícitas. Entendeu? E cauterizam a mente das pessoas, entendeu? Sim. Então, assim, isso é doutrina de demônios. Isso aí são espíritos enganadores. É algo que a gente tem que cuidar muito, cara. É verdade. Assim, a gente não tá falando de ninguém, pelo amor de Deus. Não tá falando de pastor, não tá falando de nada. Nenhuma igreja, a gente tá citando apenas a palavra. É só isso. Não citamos de denominação nenhuma igreja. Pelo amor de Deus. Mas, assim, é algo muito sério, cara. É algo que a gente tem que cuidar demais, porque é muito fácil entrar nesse lugar. Sim, porque assim, ó, eu entendo o seguinte, que Deus, ele vai sondar o meu coração. Ele não vai sondar a minha aparência. Digamos assim, o Henrique ia estar aqui, ó, camiseta, calção e tênis. Deus não vai olhar pra isso. Ele vai olhar como que tá o coração do Henrique, como que tá o coração do Gabriel. Eu vou sondar o coração deles, porque é de lá que saem as saídas da vida, né? Sim. As fontes da vida também. Algumas traduções falam de fontes ou de saídas. Porque é de lá que sai de tudo do ser humano. Sim. A Bíblia fala, né? A boca fala que o coração tá cheio. Cara, imagina só, se o meu coração tá cheio de perversidade, o que vai sair? Vai sair perversidade. O cara pode ser o cara mais bonito do mundo, mais bem vestido. O cara, digamos assim, fala muito bem, tem um vocabulário muito bom. Mas se o coração dele tá ruim, cara, esquece. O que vai expelir do coração dele são coisas ruins, não são coisas boas. É por isso que nós estamos falando sobre essa questão de aparência. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Porque às vezes tem pessoas que, infelizmente, pegam o evangelho, se vestem bem, mas o coração tá totalmente longe de Deus, cara. Exato, cara. Porque assim, a Bíblia fala assim, ó, me honram com os lábios, mas o seu coração está distante. Cara, é muito sério. Uma vez, muito sério, teve um período que Deus falou muito comigo em relação a essa palavra, né? De honrar com os lábios, mas o coração está distante. Porque nós não podemos estar assim, ó, falando maravilhas de Deus, pregando a palavra dele, mas o coração totalmente longe dele. É aquela questão. Não tá tendo vida com Deus. O coração ficou distante de Deus. Exato. Não tem relacionamento com Ele. Falta de arrependimento, cara. Sim. Provérbios 28:13 vai falar, né? Que nós temos que reconhecer, confessar e abandonar os nossos pecados. Sim. Porque aquele que camufla suas faltas, ele não tem sucesso. Algumas traduções falam, ele não prospera. Vamos ler aqui. Coloca aí, procurei. Para basear.
Pode ir falando enquanto isso. Ou seja, se eu tô tendo uma vida em pecado, se eles não estão andando em santidade, eu tenho que primeiro reconhecer o meu estado atual. Eu tenho que confessar isso para o Senhor. Falar, Senhor, me perdoa, pois eu pequei. Eu fiz isso, isso e isso. E agora o terceiro passo, eu tenho que abandonar esse lugar. São 3 caminhos, né? São 3 caminhos. São 3 etapas, na verdade, né? Abandonar totalmente, não fazer mais, digamos assim. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que promovia escândalos, que não faça mais isso. Exatamente. Entendeu? E é interessante porque a Bíblia ela diz assim, a pessoa que ela anda nessas 3 etapas, reconhecer o pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado, ela recebe toda a compaixão de Deus. Isso. Se eu não ando nesses 3 lugares, eu não recebo a compaixão total de Deus. Isso é sério, cara. Muito sério. Compaixão, cara. Compaixão de Deus. A gente precisa da compaixão de Deus. Sem a compaixão, sem a misericórdia de Deus, cara, a gente não resiste. Sim. Então, é algo que a gente tem que entender. Isso daí, o que o Gabriel falou é perfeito, cara. Isso aqui é meditar na palavra, né? A gente tá meditando na palavra de Deus. Então, só pra vocês entenderem um pouquinho do podcast, né? O podcast, tudo que a gente falar vai ser baseado na palavra de Deus. Sim. Claro, vai ter experiências próprias, vai ter tranquilo, cara. É um bate-papo bem descontraído. Mas tudo a gente vai basear na palavra de Deus. Porque é o nosso fundamento. Se a gente não fundamentar na palavra de Deus, a gente tá com o fundamento errado. Cristo é a rocha, o fundamento correto, é a rocha inabalável, é a pedra angular, onde a gente tem que fundamentar a nossa vida em tudo. Sim. Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que fundamentar Cristo. No nosso trabalho, na escola, em todo lugar que a gente tiver, Cristo tem que ser o nosso fundamento. Na nossa casa, principalmente. Então, assim, tudo tem que ser fundamentado na palavra de Deus. Por isso que a gente cita muito a palavra de Deus e vamos continuar citando para sempre. Porque ela é a nossa base, sim, nosso fundamento. Então, assim, quem camufla as suas faltas, seja, por fora eu sou um cara, mas por dentro eu tenho muita falta, tenho muito pecado, eu tô camuflando meus pecados e não ando no reconhecimento do pecado, confessionário, não sei como é que fala, confessar o pecado e abandonar o pecado, eu não alcanço a compaixão. Sim. Cara, se eu não alcanço a compaixão de Deus, eu não alcanço nada de Deus. Já era. Perdeu. Não alcanço nada. O amor eu alcanço, porque o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, Deus derramou o amor dele lá no início, lá na cruz, ele já nos amou. Então, eu amo hoje a Cristo, nós amamos a Cristo porque ele nos amou primeiro. Então, o amor dele é incondicional, mas a compaixão dele é condicional. A Bíblia diz, a palavra dele diz que a compaixão dele é sim condicional. Depende da gente reconhecer, confessar e abandonar o pecado. Sim, é verdade. Forte isso, porque, cara. Porque a gente tem que entender, nós precisamos da misericórdia de Deus. Cara, é fato, a gente precisa. A gente não tem como fugir disso. E se eu não tenho essa questão de não preciso da misericórdia de Deus, eu faço o que eu quero da minha vida. Cara, não preciso reconhecer, não preciso confessar, não preciso abandonar, vou ver da minha vida. Isso é um homem amante de si mesmo, cara. É verdade, amante de si mesmo. Porque é uma pessoa que ela olha pra dentro de si e busca seus próprios interesses. E hoje o mundo está repleto de pessoas assim. Muito, meu Deus do céu. Infelizmente, nós não queríamos, né? Mas a Bíblia já falou, no final dos tempos, haveriam homens amantes de si mesmos. Nós não podemos cair nesse lugar de ser amante de mim mesmo. Porque eu acredito que um sinal de uma pessoa que se ama, começou a se importar com ela mesma, é quando ela busca seus próprios interesses, quando ela busca os seus próprios benefícios, ela esquece do seu próximo, ela esquece da igreja, né? Que a questão de servir a obra de Deus. Ela esquece Vira de tudo, egocêntrica, cara. Né? Tudo é ela, né? Sim. Tudo é ela vai buscar homens Tira o Cristo e coloca Exato. ela, né? Vai buscar homens que vão falar o que elas querem ouvir. Tudo é eu. Eu quero ouvir isso. Eu quero fazer isso. Tudo é minha vontade, não é a vontade de Cristo na minha vida. Eu tenho que me arrepender? Não quero não. Não. Vou escutar alguém que vai falar outra coisa. Exato. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Tô procurando aqui, ó, que fala sobre essa questão homens amantes de si mesmo no final dos tempos. Quero ler isso daqui. Mas vamos conversando enquanto isso, tá? Depois eu vou pesquisar aqui com calma. Tem um versículo que é depois ali de Provérbios 28:13 que termina assim: Feliz é a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Ou seja, ele fala da compaixão de Deus, ele fala sobre esse reconhecer, confessar e abandonar, e ele fala que receber toda a compaixão de Deus. Daí no 14 fala assim: Feliz é a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Nossa. Cara, isso aqui é uma pancada pra gente, cara, como povo cristão. É isso que a gente precisa entender. Se eu não receber a compaixão de Deus e for indiferente e me revoltar contra o Senhor, eu vou cair em desgraça. Ou seja, se eu andar indiferente, não andar no caminho da fé, não andar em Cristo Jesus e me revoltar, falar assim, não, um exemplo, né? Apenas exemplos hipotéticos. Tô ali no louvor, não vou adorar, não vou cantar, não gosto desse ministro de louvor, não gosto desse pastor. Me revoltar contra a palavra do Senhor, porque eu sou apenas um ministro. Eu sou apenas um canal do que o Senhor quer falar.
O pastor é apenas um canal do que o Senhor quer falar. Se eu me revoltar contra ele, eu tô me revoltando contra a palavra. Sim. Então isso é muito sério, cara. E se eu rejeito o ministro, eu rejeito o pastor ali, Eu tô rejeitando a tô palavra. rejeitando a Deus, cara, porque assim, eles são representantes de Deus naquele momento. Exato. Aí Deus tá se movendo através da vida deles e fala, Eu tô rejeitando a palavra de Deus. Quem é a palavra? É Cristo. Cristo é a palavra. Ou seja, se eu rejeito a palavra, eu me revolto contra o Senhor. Ou seja, eu vou cair em desgraça. Nossa, tô arrepiado. Vou cair em desgraça, cara. é complicado. É isso cara. que a gente precisa entender, cara. Às vezes, muitos dos nossos atos mostram o nosso coração. Se a gente é indiferente num lugar onde tem uma palavra, é indiferente num lugar onde tem um louvor, uma adoração, onde tem uma adoração genuína sendo ministrada, cara do céu, a gente tá muito ruim na fita, cara. Muito ruim na fita. E a gente percebe nesses últimos dias, cara, que muitos cristãos estão frios na fé, cara. Perderam a fé. Porque a fé e o crer são duas coisas diferentes que se complementam. A fé é confiar em Deus. Ou seja, eu confio em Deus. Já o crer é confiar a Deus. Ou seja, se eu creio, eu vou confiar a Deus. A minha esposa, eu vou confiar a Deus. O meu trabalho, eu vou confiar a Deus. A minha casa, eu vou confiar a Deus. A minha igreja, eu vou confiar a Deus. Tudo que eu tenho. Meu carro, tudo. Meu dinheiro, tudo. Vou confiar a Deus. Isso é crer. Fé é crer em Deus. E isso vem através da palavra de Deus. É através do ouvir. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu creio em Deus. A partir do momento que eu creio em Deus, eu preciso ter uma ação. Porque a fé sem obras, ela é morta. Eu tenho que ter uma ação. Quando eu creio, eu confio a Deus as minhas coisas, é aí que realmente a fé ela começa a se mover na minha vida e começa a ter um resultado. Isso que é massa, cara. Isso é massa demais, cara. É doideira. Então, cara, esse daqui que você citou de Provérbios 28, 13, complementando com 14 ali, foi forte, top, hein, cara? Top. Forte, cara. Porque é um versículo muito forte, cara. Porque assim, ó, se eu não... Meu Deus do céu. Em 1 João vai falar, né, que se eu confessar os meus pecados, ele é justo e fiel e verdadeiro, cara. Pra me perdoar. De perdoar e me purificar de todas as injustiças. Sim. Se eu vejo um Deus tão maravilhoso que ele está de braços abertos para me perdoar e me purificar, por que eu não vou reconhecer? Por que eu não vou confessar? Por que eu não vou abandonar, cara? Digamos assim, é um amor incondicional. Nós falamos sobre a questão também, se a gente for pegar essa questão de confessar, podemos citar também a questão do filho pródigo, que ele reconheceu. Teve um momento lá que ele reconheceu, falou, cara, eu vou comer da comida dos porcos. Meu pai lá tinha vários animais onde eu podia comer o que eu quiser, me deleitar na casa do meu pai. Ele tinha tudo, né? Ele reconheceu. Aí chegou diante do pai, confessou e abandonou aquele lugar. Cara, interessante isso, porque assim, ó... E foi tudo restaurado, né? E restaurou. Restaurou. E o que o pai fez? Recebeu de braços abertos. Não falou assim, seu filho ingrato. Não fez, cara. Ele recebeu de braços abertos, estava te esperando. Exato. Pegou um anel, autoridade, uma sandália, os fundamentos. É um novo anel, uma nova sandália, ou seja, um novo fundamento, uma nova aliança. Cara, isso é muito forte, que cara. doideira, cara. É muito forte isso, cara. Ou seja, quando há arrependimento genuíno, quando a gente entende que no nosso coração realmente existe um coração arrependido e a gente expressa isso ao Pai, o Pai nos dá uma nova aliança, não porque Cristo ele já veio com a nova aliança. No Novo Testamento é uma nova aliança. Né? Ele é a nova aliança, ou seja, Cristo ele é reformado em nós. Cristo ele vem e faz uma obra nova no nosso coração. E ele nos dá um novo fundamento que é o próprio Cristo, a própria palavra de Deus. Ou seja, o nosso fundamento ele estava errado. Quando ele vem com um novo fundamento que é o próprio Cristo, e uma nova aliança que é o próprio Cristo também, aí que realmente começa a mudar a nossa vida, né? Porque Ele é o Novo Testamento, Cristo é o Novo Testamento, Ele é a nova aliança, né? E Ele é a palavra, Ele é tudo, na verdade, cara. Porque João 1 diz, né? No início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, entendeu? Ou seja, o verbo é Cristo, só que o verbo estava com Deus, só que o verbo também era Deus, entendeu? Ou seja, Ele era uma única pessoa, cara. É muito doido esse negócio aí, cara. Sim. Cristo é Deus, só que Ele veio na Terra como homem, Ele era 100% Deus, 100% homem. É doideira, cara, esse negócio aí. Não entra na nossa cabeça. Ficar mais doido ainda, cara, o próprio Deus habita dentro da gente. Isso aí, cara. Cristo em vós, né? É a esperança. O próprio Cristo habita em nós, cara. O próprio Deus, o próprio Cristo, o Espírito Santo, cara. Três em um. Cara, que doideira, mano. Doideira, cara. Porque Cristo em vós é a esperança da glória, né? Ou seja, Ele habita em nós. Sim. Doideira, cara. É uma doideira, mas é uma questão assim, cara, eu tenho tudo pra estar com Ele, entendeu? Nós temos tudo. Ao mesmo tempo que foi de graça, nós temos uma responsabilidade de manter isso, né? Então, manter esse relacionamento. Porque Cristo em nós, Cristo em vós é a esperança da glória. Ou seja, se Cristo tá em mim, as pessoas verão Cristo em mim. E isso darão esperança falando assim, não, cara, realmente, porque quando isso é padrão, isso já aconteceu com você, acontece comigo também, das pessoas verem Cristo em nós e falar assim, cara, tem uma coisa diferente em você, cara. Sim, acontece. E você começa a falar de Cristo para ela. A pessoa é transformada através da palavra de Deus, através da tua vida, de Cristo em você. Porque quando você tem Cristo na tua vida, as suas obras elas se tornam diferentes do mundo.
Aí você se torna referência. Fala assim, não, cara, o Henrique é diferente, cara. O Gabriel é diferente. O que ele tem de diferente? Aí que eles vão entender. Cristo em vós, a esperança da glória. Estão vendo Cristo, né? Estão vendo Cristo. Estão vendo Cristo vivo, cara. Que massa, Cara. É muito massa, você tá doido, cara. Ó, 1 Timóteo... Opa, primeira não. Qual Timóteo, pastor? 2 Timóteo... 1 diz assim, ó. Sabe, entretanto disto. Nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Então, os últimos dias não serão tempos fáceis. Serão tempos terríveis. E já está sendo tempos terríveis. Só que ainda nem começou. É o princípio das dores, cara. A gente tá no início. Haverá rumores de guerra, haverá guerras. Rumores de paz. Porque já a paz mundial. Sim. O pessoal já tá querendo, já tá começando os rumores assim, onde os países farão um tratado de paz. Isso já vem acontecendo, é doideira, cara. Entendeu? Tanta coisa acontecendo. Cara, esse bagulho é doido. Os homens amarão a si mesmos, serão mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar. Olha só, cara. Isso é o pior de tudo. Incapazes de perdoar. Isso aqui é o pior de todos. Porque Mateus 6, um versículo aí, se não me engano, é 13, que fala que se você não perdoar, o pai que está dentro também não vai te perdoar. Sim. Ou seja, se eu não liberar perdão pro meu irmão, vamos dizer, eu tô brigado com o Gabriel. Né? Isso nunca aconteceu, né, Gabriel? Mas vamos supor que a gente tô brigado com o Gabriel. Não, a gente já brigou já, mas tá tudo bem. Tudo bem. É cunhado, cara. Cunhado também é normal. Mas, por exemplo, tô brigado com o Gabriel. Né? Vou lá, não quero liberar perdão pra ele. O próprio pai não vai liberar perdão sobre minha vida. Ou seja, da mesma forma que eu perdoo o Gabriel, o pai vai me perdoar. Logo, se eu não perdoo o Gabriel, o pai que tá no céu também não me perdoa. Sim, Deus olha assim. E se eu perdoar meia boca o Gabriel, Deus pai também vai perdoar meia boca. E aí? É verdade. É forte isso, cara. Deus olha assim, Henrique, você não quer perdoar ele? Ah, então não vou te perdoar. Você precisa do meu perdão, cara, não vou te E perdoar. nos últimos tempos, cara, a Bíblia diz que os homens serão mais difíceis de perdoar. Tá dizendo aqui, ó. Cadê? Perdi. Incapaz, não é nem difícil. Pessoas incapazes de perdoar. Ou seja, não vão perdoar, né, cara? Não vai perdoar. Por quê? Não tá frutificando Cristo dentro dela. Porque se tem Cristo, cara, é impossível não perdoar. Impossível não perdoar. Independente de temperamento, porque muita gente usa temperamento como desculpa, né? Ah, eu sou colérico, eu sou difícil de perdoar. Eu sou mais bravo. Eu sou bravão, vou estourar. Não, cara, temperamento ele tem que ser tratado. É uma coisa que a gente molda, É entendeu? moldável. Temperamento e personalidade. Temperamento é algo que você nasce, personalidade você molda. Ou seja, eu não posso ter desculpa falando assim, não. Ah, cara, a ciência ela estudou sobre essa questão, a psicologia estudou sobre esses 4 temperamentos, né? Colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Então eles estudaram sobre isso. A gente usa essa questão da ciência para entender um pouco do ser humano, né? Só que o ser humano também é uma incógnita, né? Muita gente é fleumático, mas também é sanguínea. Daí eles andam nesses dois lados. É difícil de entender. Mas assim, a pessoa às vezes usa como desculpa. Ah, sou colérico, sou melancólico. Porque esses dois temperamentos têm dificuldade de perdão. Tem dificuldade de perdoar. Só que a Bíblia diz, cara, se o seu irmão pecar com você 70 vezes 7 no dia, você tem que perdoar, cara. Ou seja, você sempre tem que... É impossível a pessoa pecar contra você 490 vezes no dia, cara. É impossível. Pô, se o cara fizer isso, seria muito... Aí, assim, ó, aí tem de outro brincadeira, dia. chovia, E é cara. todo dia, né? 490 todo dia. Todo dia. Por exemplo, eu falei... Cara, desculpa. 490 vezes, cara. No dia. Não, é impossível. Eu ia falar, você tá de cara, brinquedo, mano. É impossível. É impossível, cara. É impossível. Você tá doido, é impossível. Então, assim, cara, é mais do que 2 vezes. Uma vez por segundo, quase, cara. Tem quantos segundos? Imagina, pedir pra apanhar, né, cara? Você ficar xingando o cara toda hora e pedindo perdão. O cara vai se irritar. Se irrita, cara. Se arrepende logo, cara. Para Tô com isso. na cara, né? Tô vergonha na cara. Abandona, rapaz. Mas assim, tem muitas pessoas que usam isso como desculpa. Meu Infelizmente. temperamento é difícil de perdoar. Então eu não perdoo. Toma vergonha na tua cara. Bora, rapaz. Vai acordar pra vida, cara. Entendeu? Vai ler a Bíblia, cara. Se eu não me perdoar, Vai ler a Bíblia, cara. Você não pode estar nessa lista aqui, não. De 2 Timóteo 2. Amantes de si mesmo, ganancioso, arrogante, presunçoso, blasfemo, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Cara, ou seja, uma pessoa que não perdoa. Não, é gigantesca. Uma pessoa que não perdoa, ela tá igualada a traidor, inconsequente. Eu ouvi você falando desrespeitoso aos pais. Cara, Sim, até isso. cara, até isso. O cara gritou alto com o pai dele, ó. Cara, você tá na listinha de 2 Timóteo, cara. E aí?
2 Timóteo 3, tá lascado. Aí, adolescente. Porque daí ele continua assim, ó. Afaste-te, portanto, desses também. Eu não posso andar com essas pessoas, cara. Eu tenho que me afastar dessas pessoas. É verdade, cara. A Bíblia tá dizendo. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas. São reprovados na fé. Ou seja, essa lista aqui são pessoas que estão reprovadas na fé. Ou seja, se você não perdoa, se você desrespeita seus pais, você está na mesma lista de traidor, inconsequente, amigos do prazer, inimigos de Deus. Olha só que forte, Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Porque são mais amigos do prazer do que amigos de Deus. Cara, Isso é forte, cara. que sério isso. É forte. Sem amor. Ímpio, ingrato, presunçosos, arrogante. Cara, tá tudo nessa lista, cara. Você tá no mesmo nível. Aqui não é mais ou menos, é tudo igual. É uma classificação, né? Todo mundo no mesmo pacote. Não jogar tudo no saco só e é a mesma coisa. Isso é muito forte, cara. É por isso que a gente tem que andar na verdade, cara. Por isso que a gente tem que estar ligado na verdade. Porque nos últimos dias serão pessoas assim. E a gente não pode fazer parte dessa lista. A gente não pode fazer parte dessa lista. Não podemos esfriar, não podemos ser amantes de nós mesmos. Cara, tô arrepiado. E assim, doideira. Nos finais dos tempos serão dias terríveis. Né? Uma vez tive uma conversa com um amigo meu, cara. Nós conversando sobre essa questão da Bíblia, sobre o final dos tempos. Eu falei, cara, nós vamos passar por tudo isso. Porque ele é pré-tribulacionista. Ele acredita que a gente vai antes, né? Ele falou, não, cara, mas eu não acredito que Jesus vai fazer... arrebatamento secreto. Eu não acredito que Jesus vai fazer a gente passar por tudo isso, cara. Vai? Eu falei, cara, a gente tá vendo dias fáceis? Não. Então, cara, a gente já começou. A gente já tá vendo dias dores, difíceis. Cara. É o princípio das dores. Você acha que a gente não vai passar por isso? Não. Não acredito não. Jesus vai levar a gente antes. Não. Cara, a gente vai... tá muito... A Bíblia é muito clara sobre essa questão, cara. A Bíblia é pós-tribulacionista. É fato isso, mano. Assim, fato, cara. A gente vai ver a grande tribulação, a gente vai ver dias terríveis. A gente não pode apagar a nossa fé. Vamos ser perseguidos. Vamos ser maltratados. Por amor a Cristo, né? Por amor a Cristo. Isso, tudo por amor a Cristo. Tudo por amor a Cristo. Cristo. E acho que Mateus 23 vai falar, se eu não me engano. Vai falar sobre assim, aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. E ele vai falar sobre a questão de ser perseguido, ser maltratado, falarão mal de você. Nossa, cara, é uma licença terrível, entendeu? Sim. Se a gente for analisar. Por quê? Por amor a Cristo. Mas aquele que permanece firme até o fim, esse será salvo. Pesquise o versículo aí, eu não acho que tá... Mateus 23, eu tô lendo aqui Mateus 25 agora, que ele fala sobre o juízo final, né? Que, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como separa os bodes das ovelhas. Olha só, cara, que forte. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ou seja, coisa boa é do lado direito, coisa ruim sempre do lado esquerdo. Pega aí. Pega no ar. Já se ligou já, né? Fica ligado, cara. Direita é ovelha, esquerda é bode. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu pai. Recebi como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, me deste de comer, tive sede. Até a gente já conhece toda essa passagem. Sim. Né? Então ele fala assim, tal, e eles também perguntarão, mas Senhor, não, isso aqui... Sendo assim, irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, assim, quem permanece em Cristo, essa é a nossa herança. A vida eterna. Os justos irão para a vida eterna. Reinarão com o Pai. Ou seja, a gente vai passar pela grande tribulação, quando Jesus, todo olho verá, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Ou seja, todo olho verá, todo joelho se dobrará, né? E toda língua confessará. Então, todo mundo vai ver Cristo voltando dos céus, junto com seus anjos. A gente vai subir junto com Cristo, ele vai separar, e aí vai realmente acontecer o grande julgamento do grande trono branco, né? Aí chega a arrepiar, né, cara? É doideira, cara. A gente brinca assim, mas é muito sério, cara. Sim. É muito sério. É algo que faz com que a gente realmente entenda o nível. Não é para nos dar medo, mas é para gerar temor no nosso coração. Sim. Isso é para gerar temor. Porque, a gente tem que olhar assim, 2025 é um ano que a gente tem que estar diante dos pés de Jesus, cara. Sim. Com temor, cheio de temor, com arrependimento, tendo uma vida de oração constantemente, uma vida com Deus, cara. Porque 2025 é um ano totalmente novo, cara. A gente pode mudar muita coisa durante esse ano. Exato. E é aquela frase, né? Não adianta ser um ano novo, mas ter atitudes velhas, cara. As minhas atitudes têm que mudar.
Se eu estou longe do Senhor, eu tenho que voltar. Se eu estou levando meia boca, cara, se corrige logo, meu irmão, porque senão você vai pular. Porque assim, a gente brinca, a gente ri, a gente fala assim da palavra de Deus dessa forma mais descontraída, mas a gente tem que ter consciência daquilo que nós estamos falando e vivendo. E se nós falamos que o evangelho é algo sério, é algo simples, mas é algo muito sério, é responsabilidade. A gente tem que entender que aquilo que nós vivemos tem que ser verdadeiro, permanecer na palavra. Perdoar o meu irmão, andar em santidade, cara. Nossa, são coisas que, sim, tem que mexer com a gente, tem que nos arrepiar, né? Falar, cara, andar em santidade. Eu não posso pecar mais, eu não posso dar lado pra carne. Não dê lugar para o diabo. A gente realmente tem que viver aquela canção, né? Do Drops, né? É ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. Né? Então, eu tenho que gastar realmente a minha vida por amor a ele. Hoje, 99% dos cristãos realmente não gastam a vida em amor a Cristo, sabe? Realmente não perdem. Eu chutei um número aleatório. Eu quis dizer que é muito expressivo o número de cristãos realmente que não se entregam totalmente, sabe? Que não vivem uma vida realmente de renúncia, igual essa canção diz, né? Perdendo tudo por amor e com alegria. Hoje em dia, cara, sendo bem sincero, os cristãos são muito Nutelas, cara. Entendeu? A gente, vou dar exemplo pra gente, a gente não é perseguido, cara. A gente não é perseguido por amor a Cristo, cara. Sim. Porque no Brasil não tem perseguição, cara. Não tem. É o máximo ali uma opressãozinha nas redes sociais. No máximo. Entendeu? Isso no nível de perseguição que os discípulos sofreram, cara. E que pessoas sofrem lá, cara. Lá do lado de Israel, cara. Sim, sabe? No lugar onde a China, por exemplo, cara. Coreia do Norte, onde é proibido pregar o evangelho. Pessoas morrem por amor a Cristo, cara. Isso é perseguição. Porque ó, o Brasil... É uma bênção. A nação brasileira, nós brasileiros temos que entender o seguinte: nós temos uma grande responsabilidade em nossas mãos, que é a questão da liberdade. Nós temos liberdade para pregar o evangelho nas ruas, nós temos liberdade para ler a palavra de Deus, nós temos liberdade para fazer cultos, cara. Tranquilamente. A gente pode fazer culto todo dia, detalhe, ninguém vai falar nada. É proibido ainda a pessoa atrapalhar o culto, né? Sim, isso por lei. Perturbação da paz. Isso é muito top, cara. Ou seja, nós temos uma liberdade tão grande, isso é um privilégio e é uma responsabilidade muito grande, porque se a gente não olhar com isso como se fosse uma responsabilidade e dar uma resposta para isso e ficar inerte, cara, nós vamos ser cobrados. A quem muito é dado, muito é cobrado. Sim. Nós temos uma liberdade tão grande comparado aos outros países. Tem países que, cara, pessoas morrem. Eu acompanho alguns missionários no Instagram, nas redes sociais. Cara, eles de vez em quando eles postam alguns casos que acontecem de pessoas morrerem apedrejadas, pessoas terem a casa toda queimada, famílias perdendo os pais. Digamos assim, vai lá e mata o pai e fica a mulher e os filhos totalmente largados, porque perderam um pai porque o pai era cristão e não quis negociar a fé. Tá certo ele? Sim. Morreu por causa do evangelho. E hoje, digamos assim, infelizmente nós temos uma geração que é Nutella mesmo, cara. Que vai pra igreja é um sacrifício. Ah, não vou pra igreja porque tá chovendo. Ah, não vou pra igreja porque eu não consigo ir. Tô com uma tosse, tô com uma dorzinha nas costas. Arranhou minha garganta, não vou ir. Cara, imagina que geração que é essa. Geração fraca. Nós temos que entender que o evangelho é sacrifício. É obediência. É obedecer a palavra de Deus. Digamos assim, eu sair da minha casa, por mais que eu tenha que andar 10 km para ir de a pé para cultuar o Senhor, eu tenho que ir. Os antigos faziam muito isso, cara. Às vezes andavam quilômetros para congregar, cara. Cara, isso entra como gastar a nossa vida, cara. Isso entra como gastar, renunciar às nossas vontades, cara. Sim, cara. Renunciar às minhas vontades, mesmo que eu tô com vontade de ficar em casa. Agora o culto é de manhã. Cara, acordo de manhã com sono, cara. Eu fui dormir 3, 4 horas da manhã, igual aquele sábado lá. 3, 4 horas da manhã, cara, a gente foi dormir pra acordar 6h30 no outro dia, cara. E viemos felizes adorar a Deus, cara. Isso é gastar a nossa vida, isso é renunciar às nossas vontades. Eu poderia falar assim, não, cara, tô cansado, vou ficar em casa, vou assistir o culto de casa. Sim, a gente tem testemunho disso. Se a gente perguntar assim pra você ou perguntar pra mim, como que a gente já foi pros cultos antigamente, baixo de chuva, de a pé. Cara, digamos assim, vamos lá servir ao Senhor felizes. Mano, eu já fui molhado, cara. Cheguei molhado por causa de chuva. Sim. E eu não falo isso pra ninguém, porque não precisa. Não precisa. Não precisa falar isso pra ninguém. Precisa. Isso serve hoje como testemunho mesmo. Você não precisa ficar falando, eu era assim e tal. Sim. Então, assim, se alguém me perguntar, eu falo. Mas, digamos assim, são preços que a geração atual não quer pagar, entendeu? Eles querem ver eles querem ser... Nutella mesmo, uma coisa fácil. Uma geração que é coisas fáceis, né? Infelizmente. Pessoas fracas na fé.
pessoas fracas na fé. E tem até um versículo que eu tava procurando aqui, de Lucas 18. No final do versículo 8 ali, ele diz: no entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Sabe? É uma pergunta que ele nos faz, sabe? Quando eu for pra terra, cara, será que eu vou achar fé em vocês, cara? Será que eu vou achar fé em algum lugar na terra? Cara, é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça, sabe? Cara, quando Cristo vier, ele tem que encontrar fé em nós. Ele tem que encontrar fé. Ele tem que encontrar pessoas que confiam nele. Cara, sabe? A gente tá falando de pessoas fracas na fé, sabe, cara? Muitas pessoas, às vezes, nem vêm na igreja, mas quando vêm, ficam brigadas com o irmão, sabe? Brigados acham ruim alguma coisa que o pastor falou porque atacou o ego da pessoa, sabe? Não tô falando que acontece só em terra. Só em terra não acontece isso, tá? Amém. Tô dizendo que na igreja no geral, né? Só em terra não acontece. Amém. Mas assim, pessoas vêm pra igreja, sabe? Ficam brigados com o irmão, sabe? Brigam com o pai, brigados com o pai, sabe? Brigados com o cônjuge, cara, sabe? São tantas coisas que atrapalham o mover do Espírito Santo, o mover de Deus, sabe? A gente sabe que Deus ele não tá limitado às nossas ações, mas, cara, as nossas ações influenciam sim no ambiente, cara. Se eu tô em pecado, cara, Deus não vai se mover na minha vida, cara. Não Isso vai. É óbvio. Claro, o Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado. Sempre vai estar nos convencendo. Mas a obra do Espírito Santo na minha vida é realmente o mover, sabe? O poder do Espírito Santo não vai fluir em mim. Não vai fluir sobre mim. A gente viu, cara, sábado no Águas Profundas, cara. Venha no Águas Profundas, é uma benção. Porque vai ter Águas Profundas mês que vem. Já teve o primeiro Águas Profundas do mês, foi uma benção. Né? E mês que vem vai ter de novo ali pra gente estar cultuando a Deus de novo. Mas assim, acho que semana que vem já, não sei se vai ser semana que vem, não. Semana que vem... Não, é a cada... Não lembro. Não sei se é quinzenal. Vou ver se vai ser quinzenal ou vai ser a cada mês. Não sei, tá? Pode ser que não. Mas eu a gente vai conversando. Eu vou anunciando nas redes sociais. Mas assim, cara, foi uma benção. O mover do Espírito Santo foi absurdo. Mas por quê? Foi o que eu preguei ali antes de começar o Águas. Unidade em Cristo. Se a gente não anda em unidade, Cristo não se move em unidade. Cristo ele só se move no lugar onde há unidade. A palavra dele diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, 2 ou 3 ou mais reunidos, todos reunidos no quê? Em prol do quê? Em nome do Cristo, em prol de Cristo. Isso é unidade. Se não há unidade, Jesus não se move. Ele não está limitado a 4 paredes, não está limitado a nós, mas ele está limitado ao ambiente de unidade. Sim. Entendeu? Então a gente entende que um ambiente de adoração, um ambiente do mover do Espírito Santo, um ambiente do mover de Cristo, ele depende de uma unidade de coração. Sim, porque ele não vai se mover num ambiente diferente. Um ambiente onde tem divisão, cara, ele não vai se mover. Não funciona. Ele não vai querer falar, cara, divisão, não tem unidade, indiferença. Ah, não quero esse lugar, não. Agora, quando a igreja ela se move num lugar de unidade, cara, meu Deus do céu. Sim, ele se manifesta, cara, onde ele é desejado. A igreja toda. Todas as pessoas ali estão desejando ele. Fala, cara, eu sou desejado nesse lugar, então eu vou me manifestar nesse lugar. Porque daí, onde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade. Quando a gente entende isso, cara, quando a gente anda em unidade, é como se fosse uma escadinha. Quando a gente chega na igreja, né, ou no lugar onde a gente vai adorar, independente vai ser numa praça, mas estando em unidade, a gente entrou em unidade, Jesus já está lá no meio. Quando a gente anda em unidade, Jesus já está no meio. Aí a gente entra num outro lugar, adoração em espírito e em verdade. Se o Pai nos encontra nesse lugar de adoração genuína, em espírito e em verdade, ou seja, eu nasci de novo e eu adoro em Cristo Jesus, cara, não tem erro, o Pai vai me encontrar. Porque ele busca pessoas assim para serem seus adoradores. Então, quando eu entendo esse lugar, em espírito e em verdade, entendo um lugar de unidade, beleza, estou num lugar agora de adoração genuína, entendo que Deus habita, o Pai habita no meio dos louvores, aí começa a subir uma escadinha, entendeu? Sim. A adoração ela nos leva até a sala do trono, porque a nossa oração ela sobe como incenso suave até a sala do trono. Cara, quando a gente começa a entender tudo isso, aí que eu começo a me envolver na adoração. Aí que eu realmente começo a entender o ambiente de glória. Porque se a minha oração está subindo até a sala do trono, nós em espírito estamos alcançando um lugar mais alto em Cristo, cara. É muito massa. Qual que é o lugar mais alto de Cristo? Aos pés de Cristo. Entendeu? Isso é muito doido, porque a gente pensa assim, não, o lugar mais alto em Cristo vai ser, sei lá, no colo. Não, cara, é aos pés. É prostrado. Assim como Maria, cara. Maria se prostrou, cara. Ela estava ali, cara, ouvindo atentamente a palavra de Deus, de Jesus, cara. Ela estava ouvindo atentamente a palavra de Jesus, que ele estava falando para ela, sabe? E, cara, nesse momento, ele viu fé. Ele viu realmente um coração sedento por ele. Quando a gente está aos pés de Cristo, prestando atenção na palavra de Deus, cara, não tem erro. Aí que a gente entende. Aí realmente a gente está num ambiente de adoração. A gente preparou um ambiente de adoração. Cara, aí ele vem com força, cara. Só que tem que haver unidade. Uma pessoa não consegue trazer esse ambiente sozinha. Sim. Se a igreja entender isso, cara,
Aí que iniciou o avivamento, cara. Não se trata do indivíduo, cara, se Não. trata do coletivo. O coletivo tem que entender isso, as pessoas têm que entender. Exato, cara. Porque se quando a gente vem pra igreja, a gente tem que ter esse pensamento, cara, eu vou ir cultuar o meu Deus, servir ao meu Senhor, eu vou fazer de todo o meu coração. Eu não tenho que o pensamento assim, cara, eu vou lá porque eu quero receber uma palavra de confirmação. Cara, Deus pode fazer isso, Deus pode. Mas o desejo do Senhor é que a igreja se mova em unidade, em adoração, em buscar a Ele em espírito e em verdade, que nem o Rick falou. Ele não quer pessoas que estão ali só para buscar uma confirmação, que querem receber uma palavra. Deus, ele pode se mover, ele pode fazer isso, pode, mas ele quer uma igreja que anda em unidade, que busca em espírito e em verdade, que está ali totalmente diante dos pés deles, desejando, que nem diz aquela música, não as mãos do Senhor, mas os pés. Os pés, cara. Não Porque buscando. muitas pessoas buscam as mãos porque é onde acontecem os sinais, onde acontecem maravilhas, onde ele bota a mão e a pessoa é curada. Mas esquecem que antes precisa buscar um lugar muito mais profundo. Sim. Um Continua. lugar onde totalmente prostrado aos pés de Jesus, sabe? Porque não há lugar melhor do que isso, cara. Estar diante dos pés de Jesus. Porque é o nosso lugar. É onde nós entendemos que nós somos pessoas que devem andar em arrependimento constante. Exato. Porque assim, ó, a nossa vida, se a gente for analisar o nosso cotidiano, cara, nós erramos. A cada momento, a cada instante, nós pecamos. E nós temos que ter uma vida totalmente rendida aos pés de Jesus. Falar, Senhor, Amém. me perdoa. Eu preciso de você, eu sou totalmente dependente. Ter essa consciência. Reconhecer reconhecer a nossa humanidade, entender, falar, cara, eu não sou nada. Se não acha só porque eu sou doutorado, mestrado, ou sou inteligente, ou que eu sou rico, que eu sou alguém. A gente tem que reconhecer a humanidade que, sem, digamos assim, tira tudo isso, o que sobra? Nada. Entender que fala, cara, eu preciso de Jesus mais que tudo. Eu preciso de Jesus, porque por mais que eu esteja bem na minha vida, eu posso estar bem, mas eu não tenho tudo ainda. Está faltando aquilo que é mais completo, aquilo que é essencial na minha vida, que é o Cristo vivo na minha vida. Ele é tudo. E Ele é tudo para nós. Só que se eu não entendo isso, cara, eu vou ver totalmente a minha vida longe do Senhor. Eu posso até estar dentro da igreja, estar bem sucedido, tendo sucesso, mas no final das contas, quando chegar naquele grande dia onde Ele vai falar assim, venham meus amados, será que eu vou estar no meio desses venham meus amados? Ou será que a gente vai estar num lugar onde eu nunca vos conheci? Eu, pai, não, você não, né? Tipo, você não conheço você não. É esses aqui que eu tô falando, Exato. que estão à minha direita. Porque não adianta Não é a gente esquerda. viver de obras, né? A gente viver, tipo assim, de... Claro, é importante fazer a obra de Deus. Não tô dizendo que não é. Mas não é, a gente não pode viver só disso. A gente tem que viver principalmente uma vida de intimidade com Cristo. Se a gente vive uma vida de intimidade, ou seja, conhecê-lo a cada dia mais, sabe? Se apaixonar a cada dia mais por ele. A gente vive uma vida de intimidade com ele. Aí sim, cara, fazer a obra de Deus faz sentido. Sim. Entendeu? Não é algo cansativo, né? É, porque tem lá o versículo que fala assim... Eu não lembro exatamente, posso depois pesquisar pra gente falar sobre ele. Mas assim, que fala, cara, eu nunca vos conheci. Ah, mas eu expulsei demônios em teu nome, cara. Eu adorei, eu ministrei o louvor em teu nome. Vamos colocar assim, nos dias de hoje. Ministrei o louvor em teu nome, cara. Ministrei a palavra... Cara, não. Jesus, pelo amor de Deus, me perdoa. Ministrei a palavra... É o meu jeito de falar, gente, me perdoa. Ministrei a palavra em teu nome, Jesus. Ministrei o louvor em teu nome. Eu ministrei pessoas em teu nome. Não, mas você nunca quis me conhecer. Eu nunca te conheci porque você nunca quis me conhecer. Isso Sim. é muito forte, cara. Meu Deus do céu. Sim, o cara operou nos dons, Meu operou Deus nos do céu. milagres. Foi, digamos assim, foi uma pessoa, aos olhos humanos, foi extraordinário, né, cara? Mas diante de Jesus, cara, não te conheço. O que mais importa, cara, Eu não te é a conheço. intimidade. Cara. O que mais importa é a intimidade. Sim. É que nem a gente Isso é fala, muito né? A forte. gente expressa... Tudo aquilo que nós expressamos é aquilo que nós vemos no secreto, né, cara? Não é? E geralmente a gente não vive dons no secreto, não vive sinais e maravilhas. Muitas Sim. vezes é choro, arrependimento, Às vezes é silêncio. prantos. Verdade, muitas vezes é silêncio. Você vai sentar lá e falar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Ah, não, eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu preciso dele. Exato. Cara, que doideira. Sabe, esse lugar de intimidade é isso, cara. É buscar conhecê-lo. Buscar conhecê-lo cada vez mais, cara. E se a gente busca de todo o nosso coração... Olha lá, Jeremias 29, vamos lá. Jeremias 29, 13. Isso daí eu sempre gosto de citar, cara. Porque é a base de toda uma vida cristã, cara. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Aleluia. Cara, e o versículo 14 eu acho mais lindo, cara. O versículo 3 já é lindo demais. Porque se eu buscar de todo o meu coração, eu vou encontrá-lo. Eu vou encontrá-lo. Só que olha que lindo 14. E eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor.
Cara, ou seja, ele vai... deixarei. É como se ele tivesse assim, cara. Eu vou que usar, maravilha. eu vou usar um exemplo assim de um pai e um filho, né? Um filho pequeno e um pai, onde eles estão brincando, né? E o pai se esconde atrás da cortina. Mas, cara, o pé dele tá ali embaixo, dá pra ver que ele tá ali. Só que, cara, o filho tem que buscar de todo o coração. Tem que ir lá, cara, correr atrás e tal. Porque o filho não sabe exatamente onde é que o pai tá, ele vai ter que buscar. Só que, cara, Deus não tá escondido. Ele tá como se fosse assim, cara, você vai ter que me buscar. Mas eu vou me fazer encontrado por você, cara. Eu não vou ficar escondido toda hora. Se você me buscar, você vai me encontrar, cara. Só que se você me buscar de todo o teu coração. E eu me farei encontrado por você. Cara, isso é muito bonito, cara. Sim, não é um Deus misterioso. Nossa, cara. Não é um Deus misterioso, cara. Mas Não, é um Deus ele de revelação. Ele é se um revela, Deus cara. de relacionamento, cara. Ele se revela pra nós todos os dias. Cristo é relacionamento. O Pai, ele quer relacionamento. Nós somos feitos para isso. Viver uma vida com Deus. Buscá-lo a conhecer mais e mais. É para isso que nós somos feitos, cara. Sim. Somos feitos para conhecê-lo mais e mais. Buscar a conhecer a... Sim, porque assim, ó, Isso é muito não lindo, existe. cara. As pessoas podem até querer assim, qual que é o ingrediente pra isso? Cara, não tem. Não tem uma fórmula, não tem nada. É só você ir pro seu quarto, abrir a porta, fechar e sentar e falar com o Pai que está em secreto. Digamos assim, onde não tem aplausos, onde não tem pessoas, onde não tem ninguém. É só você e o próprio Deus ali, ó, sentados, conversando. E Ele te recompensará plenamente, por inteiro, por completo. Nossa, isso é muito lindo. Porque assim, ó, nós não podemos achar que a vida de oração é algo que é opcional. Ah, não, eu vou me dedicar na palavra, eu vou me dedicar na pregação. Cara, sem a vida de oração isso não vai ser nada, vai ser um vazio, são palavras vazias sendo lançadas. Olha só, Oséias 6:3. Conheçamos, e eu vou ler o versículo 2 também. Passados 2 dias, ele nos revivificará. Ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando... Olha só, conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Ou seja, a gente tem que andar em 2 lugares de caminhada. Primeiro, conhecendo e prosseguindo firmemente, adorando e conhecendo ao Senhor. Então, assim, cara, é basicamente a nossa vida. Por que a gente foi criado, cara? Para conhecer e prosseguir adorando ao Senhor. A gente foi feito basicamente para isso. Tem até um versículo em Eclesiastes, cara, que eu vou pesquisar aqui enquanto você vai falando. Sim. Mas, cara, é basicamente para isso que a gente foi criado, cara. Para adorar e conhecê-lo mais e mais, cara. Sim. Porque assim, ó, a nossa vida que nós vivemos hoje aqui, cara, o que nós temos que ver é conhecer a Cristo todos os dias. Achei. Ele se faz conhecido. Pode falar. Eclesiastes 12:13. Aí, ó. Agora que se disse tudo isso, agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos. Porquanto foi para isso que fomos criados. Estava tentando lembrar desse versículo. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Então, para que nós fomos criados? O que a Bíblia diz do porquê que nós fomos criados? Para amar a Deus reverentemente e obedecer aos seus mandamentos. Aleluia. E a gente tem que caminhar como? Prosseguindo firmemente, para que adorando e conhecendo ao Senhor. Olha só, cara, que benção, meu Deus do céu. Deus é bom demais. Nascemos pra isso. Nós nascemos para isso, cara. Para adorar. E a nossa para caminhada é conhecer. exatamente essa, Josué 6:3. O que a gente precisa fazer todos os dias? Conheçamos e prossigamos firmemente adorando o Senhor. Porque a vida dele é certa. A gente tem que viver uma vida... Aquela questão lá que a gente tava falando, lá, que daquele cara que trabalha comigo. Ele acha que ele tem tempo, cara. Deus, a gente não sabe quando Cristo vai vir. Porque Cristo pode voltar mais cedo. Vou colocar assim, como se fosse entre aspas. Cristo pode voltar mais cedo pra mim. Se eu morrer mais cedo, por exemplo. Morrer antes da vinda, Cristo voltou pra mim. Eu tô lá. Sim. E aí? É pra onde Eu você tive vai, tempo? O que eu tenho que fazer? O que um cristão tem que fazer? Tem que andar conhecendo e prosseguindo firmemente, adorando e conhecendo ao Senhor. Entendeu? Eu tô repetindo várias vezes isso para que realmente todos nós, tanto nós dois aqui, quanto todo mundo que tá assistindo, entenda isso. Sabe? Da caminhada com Cristo, cara. A gente tem que amar reverentemente a Deus e obedecer os mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. E conhecer, prosseguir firmemente, adorando e conhecendo ao Senhor. Cara, Aleluia. que forte, cara. Aleluia. Meu Deus do céu. Cara, Deus é incrível demais. Deus é maravilhoso, cara. E ele se manifesta, né, cara? Ele tá Deus aqui, mano. Ele tá aqui, cara. A gente tá aqui em nome dele. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ele será no nosso meio. Jesus tá aqui. Tá aqui. E ele tá aí também, onde você tá ouvindo, cara. Sim.
Ele tá falando no seu coração. Ele vai falar. Eu tenho certeza que Deus tá falando no seu Ele vai coração. falar. O nosso jeito é mais descontraído, a gente brinca, a gente dá risada, mas o nosso coração ele queima por amor a Cristo, cara. A gente queima de amor por Deus. Então, Sim. é isso que a gente tem que viver. A gente não pode perder a nossa identidade. A nossa identidade, minha e do Gabriel, cara, é brincalhão. A gente sempre vai estar fazendo piada. Só que quando fala de Cristo, nosso coração queima de amor. Nosso coração, ele queima, cara, por amor a Cristo. Porque a gente entendeu o nosso lugar. A gente entendeu tudo aquilo que a gente conversou antes. Quando a gente tá na igreja, quando a gente tá ali adorando o Senhor, como é que a gente tem que se portar? Como é que o nosso coração tem que estar? Como é que a gente tem que caminhar com Cristo? Como é que a gente tem que prosseguir na fé? A gente tem que responder aquela pergunta lá. Quando Cristo vier, será que ele encontrará fé nessa terra? Assim, Ele tem que falar, encontrar. sim, Senhor, o Senhor encontrará fé em mim. A gente tem que responder essa pergunta todos os dias. A gente tem que falar, não, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Cara, essa música ela tem que ser uma realidade na nossa vida. Essa música do Davi Sasser é linda demais. Essa música ela fala exatamente: Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Ele repete: Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és o meu sustento, meu abrigo, meu sustento, meu amigo fiel. Cara, essa música tem que ser uma realidade na nossa vida. A gente tem que responder todos os dias essa pergunta: será que eu vou encontrar fé nessa terra? A gente tem que responder: sim, Senhor. Em mim o Senhor encontrará. A gente tem que ser. Se o Senhor não encontrar em ninguém, em mim o Senhor vai encontrar. Sim. A gente tem que responder todos os dias essa pergunta. Sabe, eu confio em Ti, Senhor. Nada poderá me afastar de Ti. Nem eu. Sim. Entendeu? E se eu quiser, a nossa conduta, a carne, ela afasta a gente de Deus. Por isso que a gente tem que viver uma vida de renúncia. No último podcast que a gente fez sozinhos, a gente até falou sobre isso. Sobre negar a si mesmo, né? Carregar a sua cruz e seguir a Cristo. Então, todos os dias a gente tem que carregar a nossa cruz. Negar a si mesmo. A gente até falou sobre isso também hoje, né? Negar a si mesmo. Quando a gente entende uma vida de negar a si mesmo, cara... Eu já até falei demais, cara. Sim. Pode falar um pouco. Não, tá ótimo. Porque assim, ó, a gente também vê aquela questão, né? Que Deus olhou pra terra e viu Noé. E ele tá na galeria dos homens da fé. Aleluia. Ele olhou pra terra e viu um homem só. E Deus tem que olhar pra terra, nesses tempos atuais, Deus tem que olhar pra terra e falar: cara, estou vendo o Henrique, estou vendo o Gabriel. Eles são homens que têm fé. A Bíblia diz que os últimos dias serão como os dias de Noé, né? Sim, é verdade. Isso que eu ia falar. As pessoas se darão para casamentos, comerão, beberão. Os últimos dias serão assim. E é fato, a gente vê isso acontecendo no mundo, em todo o mundo, né, cara? Só que nós temos que nos atentar no seguinte fato: Deus tem que olhar para nós e como se ele visse Noé, como se ele visse um homem de fé, falar: cara, ali é uma pessoa que eu posso olhar na terra e vejo fé nessa pessoa. Olha como é que é forte, que a gente tava citando antes, né? Mateus 24:37, que é a questão de Noé que você citou, né? Fala assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando, se oferecendo em matrimônio, até o dia em que não entram na arca. Ou seja, ninguém percebeu. Tava todo mundo anestesiado. E a gente percebe muito isso nos últimos dias. Sim. Nesses dias a gente percebe muito. As pessoas estão anestesiadas. Elas não percebem que Cristo tá voltando, cara. Elas vivem como se Cristo nunca fosse voltar. Sim. Entendeu? E é muito sério. Aí, continuando. E as pessoas nem notaram. Até que chegou o dilúvio e levou a todos. Ou seja, cara, assim ocorrerá na vida do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas não vão perceber, cara. Quando viu, Cristo já voltou. E aí, cara? Nem vão perceber. Quando você vê Cristo em toda a sua glória descendo no céu, cara, qual que vai ser o teu sentimento? Vai ser: glória a Deus, Ele veio me buscar. Ou será: meu Deus do céu, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim? Qual que vai ser a nossa frase? Quando chegar antes dele, já era, não tem mais volta. Cara, é muito forte isso, cara. Nós temos que falar: glória a Deus, porque o Senhor veio. O Senhor encontrará fé em mim. Quando o Senhor vier nessa terra, o Senhor encontrará fé em mim. É isso que a gente tem que responder todos os dias, cara. Vai falar, acordar todo de manhã. Falar: Senhor, o Senhor vai encontrar fé em mim. O Senhor já encontrou, na verdade. Exato. O Senhor já encontrou fé em mim. Já encontrou, cara. Eu estou aqui. Não só encontrará, encontrou, né? O Senhor não encontrará, o Senhor já encontrou. Sim. Aqui, ó, homem de fé. E se posicionar como tal, né, cara? Exato, Não só cara. falar, né? Se posicionar como tal. Eu quero falar nos últimos dias da minha vida. Eu completei a corrida da fé, esqueci agora. Combati o bom combate, completei a corrida da fé, carreira da fé, e guardei a fé, né? Guardei a fé. Então, assim, eu esqueci exatamente como é que fala, tá? Me perdoem, gente. Depois eu até posso precisar. Mas é basicamente essa ideia, né? É essa aí, nesse ideia. formato aí. Então, assim, é isso que a gente tem que falar nos últimos dias da nossa vida, cara. Se a gente vier realmente se Cristo vai voltar nessa geração, a gente sabe disso porque a gente percebe que os últimos dias já estão aqui. Né? Então a gente tem que estar ligado, cara.
Cristo pode voltar agora. A gente não sabe o dia que vai vir. A gente até pode ter uma noção, só que a gente não sabe exatamente o dia, cara. Entendeu? A gente tem que viver como se Cristo fosse voltar agora. Sim. Nossa vida, ela tem que ser, cara, em renúncia total, genuína, todos os dias da nossa vida. Porque a gente não sabe o dia que Cristo vai vir. Sim. Não sabe o dia nem a hora. Não sabemos o dia, então vamos ver como se fosse amanhã. Jesus pode voltar amanhã. Então... Cristo, ele virá como o dia que Cristo vai vir será como o dia como um ladrão. A gente não sabe quando ele vai vir. Só que a gente tem que estar sentinela. Né? A gente tem que estar ligado. É algo inesperado, né? A gente não vai... Inesperado. Cara, não, Jesus vai vir lá em 2030. Não, cara, a gente não sabe. Não sabe. É, cara. A gente tem que ver os dias como se Jesus voltasse amanhã. É, cara, porque... E respondendo, né? A gente começou falando que sobre a questão de 2025, né? Tudo isso que a gente falou é basicamente que a gente tem que mudar se a gente não estiver caminhando nesse lugar. A gente tem que entrar nesse lugar que a gente tá falando. Sim. Se arrepender genuinamente. Porque ultimamente, quando eu tô ministrando, o Espírito Santo vem falando muito no meu coração sobre essa questão. Arrependimento, fixar os olhos em mim, fixar os olhos em Cristo, sabe? Fixar os olhos realmente em Deus. Sabe? Porque muitas pessoas estão fixando, igual a gente falou no começo, né? Pessoas estão ouvindo doutrina de demônios, não estão fixando os olhos em Cristo, estão fixando os olhos em pessoas. Logo, cara, os demônios conseguem vir falar no coração das pessoas e contaminar essa pessoa. Sim. Sabe? É isso que a gente tem que cuidar. Os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo. Nossos olhos têm que estar fixos no caminho, porque se a gente desviar um pouquinho do caminho, cara, no final vai ser um desvio muito grande. Sim. A gente tem que cuidar com isso, cara. Então, assim, os nossos olhos têm que estar fixados. Igual eu tava falando quando eu ministro, né? Tipo, é arrependimento, cara. O Espírito Santo ministra muito sobre arrependimento, sobre a questão ali de... nas quintas-feiras a gente percebe o mover do Espírito Santo. Sim, cara. Nossa, como é uma questão muito intercessória, né? Na quinta-feira é um momento de intercessão. O Espírito Santo sempre nos leva para esse lugar. Quebrantamento, arrependimento genuíno, né? Arrependimento genuíno. E realmente as pessoas voltarem pro caminho que é Cristo, cara. Sim, verdade. A gente percebe o movimento, sabe? Que Cristo, ele tá nos levando para esse lugar de volta, nos trazendo de volta para ele, que é o caminho. Porque muitas pessoas se perderam no caminho que é Cristo, cara. Eles estão seguindo outro caminho, mas não é Cristo. Sabe? Eles estão seguindo o próprio caminho, entendeu? Buscando homens que vão falar as coisas que eles querem ouvir. Não estão buscando essa doutrina. E nos últimos dias, cara, os homens não vão buscar essa doutrina. A gente tem que buscar essa doutrina, que é a doutrina de Cristo. Só. Sim. Tudo que sai da palavra a gente não pode... Se sai da palavra de Deus, a gente não pode aderir. Tem que estar na palavra. Se não tá na palavra, é doutrina de demônio. Sim, foge desse lugar. Sim, porque assim, ó... Não tem. E, cara, é atual. A gente vê nas redes sociais, cara, na internet, cara. A gente vê isso. Enganadores, mercenários. Massageadores de ego. Que falam o que as pessoas querem ouvir, cara. Nós temos que fugir desse lugar, cara. Você é amado. Você é cuidado. Não, você não precisa se arrepender. Não. Cristo já morreu por você. Já pagou todos os pecados. Vai pensando assim. Pensa assim, pensa. Você vai ver onde é que você vai parar. Você vai descer de tobogã. Presta atenção, cara. Você vai descer de tobogã. Presta atenção. Tem essa não. Cristo não é mamão com açúcar, não. O evangelho não é mamão com açúcar. A nossa oração não tem que ser, Senhor, que as perseguições acabem, mas sim que nós permanecemos na presença dele, cara. Que vai aumentar a perseguição. A nossa oração tem que ser essa, que permanecemos no Senhor. Todos os dias. E o nosso coração tem que estar sempre. O Senhor encontrará todos os dias fé nessa terra. Por mim, pelo Gabriel, pelas pessoas que estão realmente em amor a ti. Aleluia. Vai encontrar fé. Amém. É isso, cara. É isso, é 2025. 2025 é isso. Você se posicionar, se arrepender, voltar para o Senhor e não se esfriar. Eu nem sei de onde... Como é que a gente começou 2025? Cara, como é que a gente vai parar aqui, cara? A gente foi falando. Mas tudo se fechou, né, cara? Que loucura. Fechou. Deus é bom, cara. Deus é Tem mais alguma coisa que você anotou ali pra gente falar sobre? É tudo isso, mano. É tudo isso, Era né, tudo cara? isso. É bom, cara. Meu Deus do céu, cara. O que eu lembro, assim, não falta nada. Aleluia, cara. Você vê como é que vai se movendo o Espírito Santo, cara? Só uma coisa, se arrependa. Se arrependa e volta pro caminho que é Cristo, cara. Na verdade, a gente o único assim, caminho é Cristo. cara. Não existe doutrina que vai te levar pra salvação a não ser Cristo, cara. Esquece. Porque, ó, uma questão assim, ó. Às vezes você tá assistindo aqui, cara, você tá vendo dias difíceis. Vendo coisas que você não devia viver, mas por decisões suas você está vivendo esses dias. Sim. Mas tem não uma solução, não uma opção, mas um caminho, cara. É Cristo. Sim. É Amém. Jesus. Ele não vai tirar suas dívidas, não vai tirar os seus débitos, mas ele vai te dar uma nova vida, cara. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar salvação, ele vai te trazer vestes novas, cara. Uma vida digna. Embora
aquilo que nós semeamos, nós temos que colher. Só que Deus dá sabedoria para que nós viemos fazer da forma correta. A gente tem que viver aquela canção também, né? A tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, os prazeres. Daí, ó, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, eu perderei a minha... Não perderei a minha alma, né? Não perderei a minha alma. Não perderei mesmo. Jesus, você é o primeiro, meu coração não tem mais falta. Não quer mais nada, né? Não tem mais nada, não quer mais nada. Mas assim, é basicamente isso, a ideia da música, né? Então assim, cara, a presença de Cristo, ela vale mais do que tudo. Se a gente vive na presença de Cristo, cara, a gente tem tudo. Não tô dizendo que a gente vai ter tudo material nessa terra. A gente tem tudo que a gente precisa, que é Ele, mais nada. Mesmo que a gente não tenha nada nessa terra. Tem até uma canção, né, amor? Que é aquela permanece, que é a questão que ele canta assim, sobre aquela questão de comprar. Eu não preciso de um teto e nem de um chão pra chamar de meu. Só preciso dos teus braços. Fiz do teu abraço minha morada. Cara, quando a gente entende esse lugar de presença, esse lugar de pertencer a Cristo, não importa o que a gente tem aqui na terra, mesmo que a gente não tenha nada, tendo Ele a gente tem tudo. Olha só. Amém. Isso é uma poesia, cara. Isso é lindo. Meu Deus do céu. Maravilhoso demais. E é palavra, cara. É isso aí, cara. A palavra de Deus é maravilhosa. O Senhor nos basta. Isso daí, cara. Cara, tá gostoso, né? Tá gostoso ficar aqui, eu não quero parar, não, cara. Não, cara. Mas a gente vai dar umas pausas, vai continuar. Dá uma pausa e continua. Cara, porque quando a gente entende esse lugar, Gabriel, Cara, é cara, maravilhoso. que o Espírito Santo ministra, a mesma presença que tá aqui, ministra aí na tua casa, cara. Porque tá muito gostoso aqui, cara. Tipo, a presença de Deus, ela tá ministrando aos nossos corações. E eu creio que Ele tá ministrando no teu coração também. Então pega essa palavra, sabe, cara, e realmente ouça essa palavra como se fosse uma palavra de Deus. E é uma palavra de Deus no seu coração. A gente não tá falando aqui em nome do Gabriel, do Henrique. Não tá. A gente tá falando aqui em nome de Cristo. Sabe? É a palavra de Deus sendo ministrada aqui. E a palavra de Deus, ela liberta. Então, ouviu a palavra... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui vocês estão... A gente está falando da verdade. Vocês estão conhecendo mais a verdade. A verdade, a própria verdade vos libertará. Então assim, cara... Eu vou até pegar esse versículo aqui enquanto o Gabriel vai falando João uma coisa 8:32. bonita aí. João 8:32. Aí, ó. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero pegar um versículo antes que fala sobre essa questão também. Aqui, ó. Se permanecerdes na minha palavra... Olha só. Lembra que a gente tá falando sobre permanecer? Sim. Conhecer e prosseguir firmemente conhecendo ao Senhor, adorando ao Senhor. Então, assim, permanecerdes na minha palavra, ou seja, permanecer em Cristo. Palavra com P maiúsculo, a gente entende que é Cristo Jesus. E a palavra de Deus, que a palavra que Ele deixou para nós. Verdadeiramente seremos discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cara, tudo isso que a gente tá falando aqui é a verdade, é Cristo, cara. A gente tá basicamente expressando o que é Cristo. Sabe, sim. Cristo é tudo isso que nós falamos, cara. Sabe, é isso que a gente precisa entender. Cristo é tudo o que nós precisamos. Resumindo tudo que a gente tá falando aqui, né, Gabriel? Sim. Além do arrependimento, além de genuíno, arrependimento genuíno, né? Porque arrependimento não é remorso. Arrependimento é realmente, é o que a gente tava falando antes, reconhecer, confessar e abandonar. Isso é arrependimento genuíno. Entendeu? Porque eu só falar assim, perdão, Senhor. No outro dia eu falei de novo, perdão, Senhor. Não, isso não é perdão, isso não é arrependimento. Isso é remorso. Quando a gente realmente entende o arrependimento, isso nós todos temos que viver. Isso nós todos temos que entender todos os dias, porque muitas vezes a gente entra nesse lugar de remorso. A gente tem que cuidar dessa questão. Então, quando a gente entende o lugar de arrependimento genuíno, entende a presença, entende que Cristo é tudo o que nós precisamos, cara, esquece, a gente tá completo. E conhecereis a verdade vos libertará. Sim, aleluia. Vê o que tá escrito em Filipenses 3,14. Tô arrepiado aqui, cara. Tá arrepiado? Tá gostoso. Arrepiei. 3,14? 3,14. Porque assim, ó, eu até estava, na verdade. Eu peguei essa palavra, na verdade, antes de a gente fazer o podcast. Falei, cara, o que a gente vai falar? O que Deus quer fazer? Aí vi essa palavra, prossigamos. Eu lembrei agora que você falou. Falei, cara, prossigamos. Eu vou ler um pouquinho antes que o 13 fala uma coisa legal aqui pra finalizar no 14, tá? Fechou. Ele fala assim, ó, na parte B do versículo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Aí o versículo 14. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso Deus os esclarecerá. Forte. É resumo de tudo que a gente tá falando, resumo cara. de tudo, cara.
Resumir tudo que a gente tá A falando. gente tem que se apressar em direção ao alvo, cara. Olhar pro alvo, fixar os olhos nele. E em direção a ele. Igual aquela música, né? Levantamos os olhos para os céus, devolvemos tua vida com as nossas vidas, levantamos os olhos para o céu. Ó Jesus, seja o centro das nossas vidas, um lugar dos nossos olhos fixar. Esse lugar que a gente tem que fixar nossos olhos, cara. Eleva os meus olhos aos montes, pois sei de onde vem meu socorro. Doideira, cara. Pá, Jesus. Jesus é Maluco tudo, do cara. céu. Jesus é tudo. Ai, cara. Deus é bom demais. Olha só, cara. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, versículo 18, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. Olha só. O estômago. Glutonaria, né, cara? É. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam com o que é, apenas com o que é terreno. A gente tá falando tudo isso. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa. A gente aguarda com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Aleluia. Aleluia. Nossa, Deus cara, é a gente tem que maravilhoso. aguardar ansiosamente, aguardamos com grande expectativa esse dia. A gente tem que viver todos os dias aguardando com grande expectativa. A gente não pode achar que vai demorar 7, 10, 15, 20 anos, cara. A gente tem que aguardar como se fosse amanhã, cara. Maranata. A gente tem que apressar a volta de Cristo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Hora vem, eu aguardo ansiosamente, aguardo com grande expectativa a tua vinda. É esse o nosso pensamento. Se a gente não pensar assim, a gente tá muito fora da casinha, cara. Se a gente não pensar assim, a gente tá muito fora da casinha. A nossa vida ela não pode ser egocêntrica, tem que ser cristocêntrica. Nossa vida tem que ser fixada e centralizada em Cristo Jesus, fundamentada em Cristo Jesus. Se tá fora disso, a gente não aguarda mais com grande expectativa a volta de Cristo, a gente já se perdeu, já postou toda a fé, esquece. Porque o evangelho é Cristo, acabou. Não tem outra conversa. Não tem outra conversa, cara. Se tem alguém pregando outro caminho, tá errado, cara. O único caminho é arrependei-vos, porque é chegada ao reino dos céus. Arrependei-vos, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça. O reino de Deus e sua justiça. E o reino de Deus é o quê? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Isso Santo. mesmo. Ou seja, eu preciso primeiro buscar em primeiro lugar essas coisas. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Porque ele está falando a questão de ansiedade. Não andeis ansiosos por motivo algum. Mas em primeiro lugar buscar o reino de Deus e a sua justiça. Acabou, não tem segredo. Sim. É isso que a gente precisa buscar. O reino de Deus e a sua justiça. Se a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo nos será acrescentado, tudo que a gente precisa. Amém. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará ou considerará os desejos do seu coração. Aleluia. Acabou. É isso Se você aí. precisa de alguma coisa, deseja alguma viagem, deseja alguma coisa assim, que seja na vontade de Deus, deleita-te no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Acabou. É isso. Show de bola. Cara, Tá que gostoso. benção esse podcast, cara. Foi bem demais. Falou demais no meu coração. Espero que tenha Também. falado no meu coração também, cara. Também. A gente só não se joga e começa a chorar, porque a gente tem que manter. A gente tem que... É tudo com decência e ordem. Decência e A ordem. vontade é essa. E largar tudo pra não quer saber, Meu Deus deixa do céu. quieto. Vamos orar, vamos chorar. Maravilhoso. É isso que eu creio que Cristo, ele retornou ao nosso coração. Esse versículo 20 aqui. No entanto, a nossa cidadania dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aguardando com grande expectativa. A gente tem que aguardar com grande expectativa, cara. A gente tem que adorar como se fosse o último dia. Entendeu? Tem que adorar como se fosse o último dia. A gente tem que entregar o nosso tudo todos os dias, porque pode ser o último dia. A gente não sabe. Pode não haver amanhã, né, cara? A gente não sabe. A gente não sabe quando Cristo vai voltar, quando vai ser o nosso último suspiro. A gente tem que aguardar com grande expectativa a vinda de Cristo Jesus. Jesus é bom demais, cara. Mas acho que vamos que é encerrar. isso, né? É isso aí. Vamos Agora eu percebi que a gente tem que encerrar. Agora é o momento. Quer encerrar? Vou falar aqui, se quiser falar também. Quer fazer uma oração antes da gente finalizar? Vamos fazer uma oração então. Fazer uma oração. Pode ser? Pode ser. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse período aqui que nós tivemos, onde nós fomos ministrados pela tua palavra, Senhor. O Espírito Santo estava aqui ministrando nossos corações. Obrigado pela tua E eu presença, creio que o Senhor Jesus. vai ministrar o coração de cada pessoa que vai assistir esse podcast, Pai.
Nós declaramos que pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão salvas, livres de cativeiros do pecado, livres desses cativeiros que amarram elas e estão levando ela para o inferno. Em nome de Jesus, pessoas serão libertas em nome de Jesus. Estamos aqui não pelo nosso nome, mas pelo nome poderoso de Jesus. Declaramos cadeias caindo, quebrando, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas serão libertas, Pai. Nós te louvamos e te adoramos, pois o Senhor é digno de honra e glória, Pai. Senhor, nós te louvamos por nos tudo, conduza, Pai. Espírito Santo, para um lugar de arrependimento genuíno. Amém. Nos conduza, Espírito Santo, para um lugar de arrependimento e num lugar, Senhor, Amém. muito mais profundo em Cristo, Senhor, aos pés de Cristo. Para que a gente venha entender a profundidade, a largura, a altura, Senhor, das coisas de Deus, Senhor, do amor de Cristo Jesus por nós. Amém. Que a gente venha entender, Espírito Santo, toda a obra de Cristo pelas nossas vidas, Jesus. Em nome de Jesus. Que a gente venha, Senhor, que o temor do Senhor venha ser restaurado em nosso coração, Senhor. Amém. Que tudo que, Senhor, que nós perdemos, Senhor, por conta de carnalidade, por conta realmente de tirar os nossos olhos de Cristo, Senhor, que seja restaurado através da misericórdia e, Senhor, da compaixão de Deus por nós, Senhor. Porque nós entendemos, Senhor, que nós precisamos, Senhor, reconhecer, confessar e abandonar os pecados para que a gente venha alcançar a compaixão de Deus, Pai. Pai, nós entendemos todo esse lugar, Senhor. Nos faça caminhar neste lugar todos os dias. Que venha, nos conduza, Senhor, para um lugar de arrependimento genuíno, em nome de Jesus, Pai. Para que a gente venha entender, Senhor, como adorá-lo em espírito e em verdade, de forma genuína, Pai. Que a gente venha, Senhor, caminhar e aguardar com grande expectativa a vinda de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Galera, Amém. encerramos o nosso podcast de hoje, nosso episódio. Somos gratos a Deus Obrigado, Jesus. por estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor, sendo ministrados principalmente. Demais. Meu Deus do céu. Eu creio que o Senhor vai falar muito ao seu coração, então eu peço que você nos siga, compartilhe, envie esse podcast para um amigo seu, para um familiar seu, para que ele seja ministrado também. Nós queremos que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, ela vai ministrar o coração de cada pessoa que ouvir essa palavra. Amém. Então, nós te damos uma boa noite. Nos siga nas redes sociais, CT_Livres no Instagram, @Igreja Sair Terra no Instagram também, tá? Que é do nosso ministério que nós fazemos parte, tá? @Ministério Apostólico Sair Terra no YouTube, tá? Onde está acontecendo essa live. Compartilhe, igual o Gabriel falou, compartilhe com pessoas. Assista e reassista quantas vezes forem necessários, para que você venha entender tudo isso que nós falamos aqui nesse dia e que a verdade te liberte. Conhecendo a verdade vai te libertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, pessoal. Até Um mais. abraço.